E aí, beleza? Ó, as inscrições do Big Brother Brasil 2024 estão abertas e você está aqui por curiosidade, querendo saber como é que funciona em detalhes o passo a passo das entrevistas. Meu nome é Maylor Lemos e eu também sou inscrito no BBB 24, só que eu participei da seletiva em 2017, né? Aconteceu em 2016 para o BBB 17. E eu vou contar para vocês aqui como é que funciona, como é que foi, quais são essas etapas que eu participei. Vou contar o motivo que eu acredito que eu não passei na última, dei mau vacilo. Vou te mostrar e-mail, como é que é o e-mail que a produção te manda assim que você é selecionado para a próxima etapa. Isso é bem interessante também. Eu vou te mostrar em detalhes, falar sobre as dinâmicas, sobre as entrevistas em grupos individuais. Então fica aí que essas informações são riquíssimas caso você seja selecionado para essa próxima etapa do 24. Então vamos lá. Como é que eu me inscrevi primeiramente, né? Como é que aconteceu isso tudo? Primeiramente, acho que como a maioria, eu me inscrevi na internet, abri inscrições, fui lá, preenchi lá mais de 100 questões na época, mandei fotos, vídeo e para minha surpresa fui chamado, recebi um e-mail da produção, vou colocar aqui no vídeo para você ver como é que é esse e-mail, essa chamada, e fiquei super surpreso. Aí aconteceu num hotel em São Paulo, né, minha região aqui do Sudeste. E como é que foi? Meu, cheguei lá, tipo, uma galera, acho que, sei lá, umas 200, 300 pessoas. E a seletiva aconteceu nesse dia o dia inteiro, né? Era acho que dois ou três grupos de pessoas que iam fazendo por fase. E mais ou menos durou em torno de umas 4 horas. E essas 3 etapas que eu passei aconteceram no mesmo dia. Elas eram eliminatórias. E o que é legal? Porque você sente o gostinho do que é estar na casa. Por quê? Porque lá no hotel era um espaço gigantesco, um salão enorme, simulando a casa, exatamente. Um espaço muito grande, com música, com um espaço para diversão, com brinquedos ali, jogos, parte com comida, tipo simulando cozinha, como se fosse a casa exatamente. E entra uma galera, sei lá, acho que umas 50, 60 pessoas ali dentro dessa sala. E, meu, a gente ficou por horas ali. E o que acontece? De tempos em tempos, o pessoal da produção, sem falar nada, entra com uma prancheta e ali eles vão só observando, acho que o comportamento da galera. Ficava observando, anotando, passeava assim, ó, pelo ambiente inteiro e só fazendo anotações. Saía, depois de um tempo entrava outra pessoa da produção com o mesma pegada, pranchetinha, analisando e anotando. E o que eu percebi? Quando eu percebi isso, desde a primeira vez que a pessoa entrou, observou e saiu, eu já me liguei nisso. Falei, meu, eles estão analisando o comportamento da galera. E o que acontecia? Tinha todo tipo de gente ali, né? Só que em relação ao comportamento, é um assunto que eu gosto muito, desenvolvimento pessoal, eu comecei a analisar. Meu, tinha gente ali que estava parecendo que estava esperando uma entrevista de emprego, tá ligado? Ficava sentado na cadeira ali assim, ó, e ficou parado, tipo, o tempo inteiro. E eu não, eu comecei, meu, vou me mexer aqui, vou começar a puxar conversa com a galera, fazia beatbox, tá ligado? Zoando, contando piada, ia lá, comia, trocava a música do aparelho lá, tipo, sendo ousado realmente. Aí eu vendo que a galera ia entrando e anotando. Isso foi a primeira parte, tá? Então eles fazem essa análise. E engraçado que eu já conversei com pessoas que já participaram de outras seletivas que também não entraram e falaram exatamente a mesma coisa. Então é bem parecido, se não for exatamente igual, é bem parecido às seletivas. Então por isso que esse vídeo, cara, pode te ajudar demais e me ajudar demais também, caso a gente for chamado nessa próxima, esse ano, né, 2024, para 2024, em 2023. Então a partir desse momento, essa análise que essa galera faz da produção, eles já eliminaram um monte de gente. Então, por exemplo, 50, 60 pessoas que tinham ali no salão, umas 30 foram para a próxima etapa e as outras foram eliminadas realmente. Acabou, foi embora. E o que era a próxima fase? A gente foi para uma outra sala e a gente teve que fazer uma dinâmica em grupo, né? Eles deram uma folha pra gente, a gente dividiu, se eu não me engano, em torno de 6 pessoas por grupo. E tinha uma folha, e na folha dizia assim, ele contava uma história, e até a história é parecida com a galera que eu já conversei, de outras seletivas, falou que a história é a mesma. E eu vou te contar qual que é.
Só que assim, lá você tinha que logo determinar um líder do grupo, alguém para representar, porque representar a dinâmica, né? E eu já logo, opa, isso foi um ponto positivo para mim. Então, se você tiver participado dessa seleção e você tiver a oportunidade de ser o líder, isso é ponto positivo, tá? Então, o que dizia pra gente, o que a gente tinha que debater nessa dinâmica, na verdade? Uma delas que eu achei que foi a mais engraçada, mais interessante. Ele contava a história de uma moça que passava por uma rua, né, para ir para o trabalho todos os dias, e havia um prédio, uma portaria de um prédio dessa rua pela qual a moça passava, que diariamente, ao ela passar pela rua, o rapaz, o porteiro que trabalhava ali no condomínio, ficava mexendo com ela, fazendo psiu, soltando gracinha. E essa moça, ela se sentiu constrangida, né, abusada ali, sabe, moralmente, tendo que mudar a trajetória do caminho dela e tal. Até que chegou o ponto do rapaz querer pegar ela pelo braço e querer conversar de qualquer jeito, assim, né. E deu caso de polícia. Foi chamada a viatura, foi chamada a polícia, foi feito o boletim de ocorrência. E em cima dessa história, a gente teve que debater o nosso ponto de vista, sabe? Em relação à situação. Pô, se a moça sabe... Aí teve gente que todas as pessoas teve a sua percepção e deu seu ponto de vista. Pô, porque se ela sabia que o cara mexia com ela todos os dias, por que ela, tipo, não andava do outro lado da rua? Por que ela não mudou a rua, mudou o seu trajeto? Aí tem gente que defendia o cara, se ele mexia todos os dias e ela passava ali, então é sinal que de alguma forma ela gostava, porque estava continuando. Então cada um deu seu ponto de vista. E eu lembro que, porra, na época eu estudava para concurso da Polícia Civil, fazia cursinho preparatório e tinha uma matéria interessante chamada criminologia. E dentro da criminologia a gente estuda sobre a vitimologia, né? O que significa? A participação da vítima no crime. E eu, bitolado na época estudando, eu dei meu ponto de vista em relação a isso. E eles acharam super interessante também. Falei, pô, de certa forma, existe a participação da vítima no crime, não significa que ela seja culpada, né? E dentro do estudo fala que tem vítima totalmente inocente, tem vítima parcialmente culpada, tem vítima totalmente culpada. Até deu exemplo, isso que eu tô te falando, eu dei exemplo no dia. Eles perguntaram o que seria uma vítima totalmente culpada. Aí eu falei que eu aprendi no cursinho. Por exemplo, um assaltante que vai assaltar um carro ali e dentro tem um policial e o policial acaba reagindo e matando o cara. Então a vítima do homicídio ali que aconteceu, da morte, foi o ladrão. Então nesse caso ele é uma vítima totalmente culpada, porque veio 100% dele esse resultado. E eles acharam interessante o meu posicionamento, e nisso, das 7 pessoas, passaram 2 para a próxima fase, o resto foi eliminado de cada grupo, e eu fui uma delas. E a gente começou a participar de entrevistas em grupos, né? Foi uma outra etapa. Eles começaram a fazer perguntas, a gente respondia, eles iam anotando, tal, e depois falava o nome das pessoas que ficaram. Aí eu continuei, mais uma galera foi descartada, né? Foi dispensada. E teve um momento que tinha um cara lá, tipo um maluco altão, assim, mais alto que eu, né? Eu tenho 1,86, o maluco já tem quase uns 2 metros, se não tivesse 2. Cabelo de dread, assim, grandão, roupa de basquete. E o cara era DJ. E eu lembro que dessa galera toda, chegou alguém da produção pra gente, assim, na estreita ali, sabe? Falando sem ninguém perceber. Eles falaram assim, vai ter você foi selecionado para fazer uma entrevista individual, e só que não conta pra ninguém. Falaram assim mesmo. E essa entrevista a gente meio que disfarçou, saiu da sala, e eu percebi que eu e esse rapaz que era DJ foi chamado também. E a gente foi lá pra laje do hotel, lá pra laje. Tinha uma câmera lá e tal, e a gente começou a falar o porquê que a gente deveria entrar na casa, o que seria diferente, o que seria interessante. Aí beleza. Aí depois dessa entrevista a gente desceu para uma outra entrevista individual que aconteceu numa sala. E foi aí que eu dei a mancada, porque elas começaram, a moça começou a fazer perguntas e tal, e teve uma pergunta que acho que foi o checkmate para mim. Que eles perguntaram assim, o que você achou de diferente desse Big Brother atual pro anterior? Aí eu falei, caraca, velho, eu não assisto. Aí eu acho que aí foi o momento que eu dei meu tiro no pé. Aí eu falei, eu não assisto.
não assisto BBB acho que desde sempre, cara. Eu não assisto TV faz uns 14 anos, então, né? Nessa época já tinha muito tempo que eu não assistia nada. Então acho que aí ela falou, legal, eu percebi comportamentos assim que deu uma brochada, tá ligado? E acho que esse foi meu tiro no pé. E foi aí que foi a partir dessa última entrevista individual que eu não passei para as próximas, que eu fui dispensado. E eu acredito que esse tenha sido o motivo de eu não acompanhar o programa. Né? Até eu fiquei refletindo, analisando depois e falei, caralho, puta vacilo. Mas foi assim, cara, então é muito legal. Então, essa vivência, essa participação. Quando eu cheguei também, antes de entrar nessa sala que simula a casa, eu comecei a conversar com a galera e realmente tem pessoas que estão ali porque se inscreveram na internet e também tinham pessoas que eu conversei que foram olheiros da produção do programa, que chamaram em shopping, em loja, tipo, andando pela rua aí. Então também isso acontece, você pode ser selecionado ou por inscrição ou por olheiro da produção, gostar do teu perfil, do teu jeito e também te convidar para participar das seletivas. Então essa foi a minha participação no BBB 17. As entrevistas aconteceram dessa forma, as seletivas. E vamos torcer para que eu e você seja selecionado para esse BBB 24. Então, possivelmente pode se ver aí em alguma seletiva ou até mesmo na casa. Vamos lá. Valeu!